A Milha Extra, episódio número 2. O lugar da mulher onde ela quer, é sempre o que eu digo, tal como os homens. Antes de iniciarmos o nosso podcast de hoje, gostava aqui de partilhar convosco que têm sido uns dias atribulados, a última semana e meia, por bons motivos, é óbvio, mas não deixaram de ser dias complicados de termos de reestruturar toda a minha agenda e por isso só agora vos faço chegar o vídeo e o podcast da Milha Extra. Então, esta semana semana passada, na verdade, estive em Las Vegas, na Convenção Internacional da Remax, onde fui receber o meu prémio referente ao reconhecimento do ano passado. E então, com a dinâmica de viagem, pensava que ia conseguir editar lá, ou terminar pelo menos de editar o podcast e o vídeo, mas tal não aconteceu. Portanto, sem mais demoras, vamos avançar para o nosso episódio de hoje, que tem como convidada a Maria João de Figueiredo, que é uma empreendedora, uma mulher de mão cheia, com diferentes facetas, diferentes atividades, constantemente em ação. É uma mulher de ação, Maria João, e vocês vão perceber durante o nosso podcast de hoje. Queria também aproveitar e pedir-vos desculpa por algum ruído de fundo. Tivemos aqui alguns desafios durante a gravação e o próprio som da Maria João não ficou ideal, mas peço-vos a vossa compreensão nestes primeiros episódios e ainda estamos aqui a afinar a forma para que funcione e possamos chegar até vocês da melhor forma possível. Então, vamos passar ao episódio de hoje. Bem-vinda, Maria João de Figueiredo, ao podcast A Milha Extra. Obrigada pelo convite, eu é que agradeço, Hélder. Começamos por onde temos que começar, pelo início, como é óbvio, e saber um pouco mais sobre ti na nossa primeira secção. Diz-me o que fazes, dir-te-ei quem és. Quem é a Maria João de Figueiredo como pessoa e como profissional? A Maria João de Figueiredo é uma mulher que é mãe, portanto tudo começa por M, que é feliz com aquilo que faz, que é apaixonada por aquilo que faz, que é avó também, e também é feliz, e uma avó muito muito que é apaixonada pelo trabalho que faz e só faz a nível pessoal e profissional por coisas que está mesmo apaixonada e coisas que tem paixão por aquilo que faz, porque se não for com essa dimensão não vale a pena. E também eu digo sempre que se não tivermos atitude naquilo que fazemos e se não fizermos com rigor e com compromisso, também não estamos a fazer o correto. Portanto, para mim, a Maria João de Figueiredo em tudo, tanto a nível pessoal como profissional, é uma mulher que tem sempre compromisso, rigor, atitude e muita paixão naquilo que faz. E foi assim que eu eduquei os meus filhos e é assim que eu trabalho. Oh, uau! E não só és uma pessoa de compromisso, mas és uma pessoa de compromissos, porque embora de forma mais próxima conheço-te há alguns anos, mas desde talvez uns 8, 9 anos já tinha ouvido falar de ti, portanto já tens no que me diz respeito já tens um histórico grande, mas a imagem que eu tenho de ti e quem te conhece tem a mesma imagem, que és uma pessoa que não para, que tens sempre projetos novos, tens sempre desafios novos, tens sempre alguma coisa a acontecer e que não ficas quieta um segundo no teu dia-a-dia. Em qualquer área em que tu estás a trabalhar, trabalhas com esse compromisso, com essa garra, com essa paixão e isso é o feedback que eu ouço de muita gente à tua volta sobre ti. Podemos assim seguir para a próxima secção, que é o que te trouxe até aqui. O que é que te fez chegar ao ponto onde tu estás? Lembrando, para quem não conhece, tens uma empresa de contabilidade já com uma dimensão muito simpática, és presidente do Futebol Clube Barreirense, portanto és uma pessoa também de causas e ligada ao associativismo e ao desporto. Sei que estiveste, não sei se ainda estás ligado também à Ordem dos Contabilistas Certificados
E Não, já sou não? contabilista. Ufa! Sou da ordem. Ok. Sou da ordem, sim. Pronto, entre muitas outras coisas, sei que tens uma pessoa muito ativa no que diz respeito a networking em várias Sim. organizações de networking, portanto, fala um pouquinho do teu percurso, o que é que te levou à contabilidade, primeiro, não é? Porque a referência, é, digamos, a tua âncora, no fundo, do Sim, teu sim. percurso, e a partir daí todas estas ramificações e desafios que tens enfrentado e as coisas que tens alcançado. Olha, a minha vida em miúda, digamos assim, meus pais sempre foram empreendedores. E, e eu habituei-me com muito novinha a fazer as contas dos clientes, portanto, eles tinham vários restaurantes e fazer as contas. Eu gostava muito de fazer as contas. Portanto, a matemática, os números entram desta forma na minha vida. Depois, eu fui crescendo e há uma frase que o meu pai costumava dizer, que eu já tenho contado várias vezes, que é se eu não fosse uma mulher, é uma pena, porque se eu fosse um homem seria muito mais interessante, porque eu daria uma excelente líder, porque sendo mulher iria ser mais difícil. Então temos aqui mais um desafio, mas está ultrapassado e como tu, Maria João, és uma pessoa de mudança constante, temos aqui um ajuste no cenário, mas podemos seguir. Gosto de desafios e gosto também de mudanças, portanto, houve este desafio e já está ultrapassado. Sim, tinha que acontecer É mais uma aprendizagem que exatamente, eu vou tinha que acontecer em crescendo. direto, que era para ser mais coerente. Bom, Exatamente. então estávamos a falar e estávamos aqui a fazer uma revisão de algumas das coisas do teu percurso e começávamos a explicar que tudo começou, na verdade, a tua paixão por números e contas com o teu pai no espaço que o teu pai tinha, não é? Sim, os meus pais tinham alguns restaurantes e havia um dos restaurantes que era, digamos, aquele restaurante que era muito bem frequentado, iam lá alguns ministros, digamos, pessoas assim com mais influência, e eu não era por isso, era pela forma como era o atendimento e depois como era feitas as contas, eu gostava aquelas máquinas registadoras antigas, não sei se tu te lembras, eu adorava ter uma. Mas eu depois fazia as contas à mão, não é? Depois, entretanto, é que registava. E então eu gostava de ficar a fazer, ficar ao fim de semana e fazer as contas, portanto, aos clientes. E o meu pai, digamos, confiava em mim, eu tinha para aí uns 12, 13 anos, e confiava em mim para eu fazer as contas e estar ali ao fim de semana. Era uma das coisas que eu mais gostava. Também essa paixão que foi aparecendo em mim com os números. Eu, na altura, era tímida, pode parecer que não, mas era uma miúda tímida. Mas o meu pai dizia muito aquela frase de uma pena tu seres mulher porque tu dirias uma excelente líder, porque ele às vezes pedia-me opiniões, mesmo lá no restaurante, e de situações perante os empregados que estavam lá a trabalhar, e eu dizia, olha, isto era aqui, era ali, e ele achava piada. À medida que eu fui crescendo, eu fiz muita coisa até começar até entrar na faculdade. E quando entrei na faculdade, os meus pais não queriam que eu fosse trabalhar, porque achavam que eu não tinha necessidade e, felizmente, financeiramente eu não precisava. Mas eu quis ir trabalhar e fui trabalhar. Eu trabalhei numa orivesaria nas Amoreiras a atender ao público e tive experiências fantásticas. Do tempo da Fórmula 1, de me entrar um senhor pela porta de calções, de chinelos, e de uma colega minha não querer atender porque olhou para ele e disse assim, este não tem dinheiro, não vou atender. E eu nunca avaliei as pessoas pela imagem delas e fui ter com ele. E, no entanto, fez-me uma compra brutal na altura. Eu lembro-me que eu tinha pai os meus 19 anos e ganhei uma comissão fantástica.
trabalhei numa revista, isto enquanto trabalhei numa revista de animais, que aprendi imenso, e depois da parte administrativa passei para a parte de publicidade. Tive um convite nessa revista para ficar como responsável comercial de outra empresa, tudo ligado à caça e de material de caça, material de pesca, tudo isso. E a minha vida foi prosseguindo, até que um dia... entretanto, eu já tinha passado, porque eu casei-me muito cedo, casei-me com 20 anos e fui morar para os Açores, e estive lá a dar aulas, portanto, e na altura com 20 anos eu passei uma fase complicada, porque eu com 20 anos dava aulas a alunos de 18 anos, Ui. eles queriam saber a minha idade, e eu nunca lhes disse, isto foi depois de vir dos Açores, onde fiquei grávida e tive, portanto, um filho, e voltei à faculdade, porque eu interrompi o meu curso de 2 anos para acompanhar o pai dos meus filhos para os Açores, Certo? e quando voltei a estudar. Portanto, o meu curso foi interrompido 2 anos, e na minha família toda a gente pensou, agora, ela não vai continuar, ela vai parar, ela vai ser mãe, toda a gente pensou. Só que, Hélder, eu sou muito de objetivos. E quando tenho um objetivo na minha cabeça e é aquilo, é para continuar. Então, quando voltei dos Açores, o meu filho tinha 6 meses, eu voltei para o segundo ano da faculdade. E é nessa altura, um bocadinho mais à frente, o meu filho tinha pai 2 anos, não, o meu filho tinha 1 ano, que a minha mãe abre um restaurante em Lisboa. E na altura eu não estava a trabalhar. E a minha irmã estava na faculdade também, e eu digo para a minha mãe, olha, não vais contratar ninguém, aquilo era só um balcão, nós vamos Sim. nós atender as pessoas. E digo-te que estive lá 6 meses, deu-me uma experiência fantástica estar a atender o público, estar a atender clientes que eram do banco, que vinham do IPDJ, que nós conseguíamos vender tudo ao balcão, refeições. Nós chegávamos a dar, tinha 25 pessoas para atender, 25 lugares, e dávamos 100 refeições. Uau. E ao fim de é verdade, trabalhávamos imenso, e ao fim de 6 meses eu tive o meu primeiro convite, então, para começar a trabalhar na contabilidade. Porquê? Porque o meu filho mais velho pensava eu que era um tipo ATL, mas aquilo era uma associação de pais, e eu envolvo-me na associação de pais, eu muito novinha, e quando eu percebo na associação de pais, eu já era tesoureira da associação de pais, quando dou conta, já estava como presidente da associação de pais, mas antes de ser presidente, o presidente da associação de pais, que era um empresário em franco crescimento no Barreiro, na Sim. área automóvel, do setor automóvel, convida-me então, porque eu era a tesoureira, para ir trabalhar com ele, para a área da contabilidade. E aí começa o meu percurso da área da contabilidade. Então, curiosamente, já agora desculpa interromper-te, mas curiosamente, então o teu percurso associativismo, digamos assim, começou primeiro até que o da contabilidade, praticamente. É verdade, é verdade. Pouca gente sabe disto, mas Agora mais? começou muito cedo. Sim, sim, agora mais. E, e eu vou trabalhar, portanto, para o concessionário automóvel, vou trabalhar em contabilidade, portanto, a fazer os lançamentos, tudo normal, a aprender, ainda a estudar, ainda não tinha o meu curso terminado, cresço imenso, aprendo imenso. Havia coisas que na altura não havia a informação que há hoje no Mr. Google, como eu lhe chamo, portanto era tudo com livros, a informação toda era com livros ou com colegas que sabiam mais, e até que depois de estar lá algum tempo eu sou chamada para o convite e convidam-me na mesma empresa para ser diretora financeira e diretora de recursos humanos, com 26 anos aí. Uau. Um mundo de homens. Ou seja, lembrando as palavras do teu pai, se fosse um homem. Se fosse um homem, e aí eu, com 26 homens, torno-me líder de uma equipa que inicialmente tinha homens, tinha mulheres, mas na realidade éramos 50 pessoas, e mesmo na oficina e com tudo, e aquelas pessoas todas viam-me como líder da empresa. Tinham a parte da administração, mas
veem em mim, eles é que, eles é que me veem como líder da empresa, e tudo o que se passava, sendo eu diretora financeira e de recursos humanos, vinham ter comigo, dentro da pessoa da oficina, o recepcionista, tudo. E na verdade, esse aqui é o verdadeiro, a verdadeira essência da liderança, é quando ela é reconhecida pelos outros e não quando é imposta, né? Como diria o John Maxwell. No episódio anterior foi um bocadinho com a Carla Morgado sobre as questões de liderança, e é sem dúvida esse o princípio. Ok? E daí? Sim, sim. E daí eu fiquei, portanto, eu cresci imenso nessa empresa, desenvolvi imenso, aprendi imenso, tanto na área da financeira, porque eu estava como diretora financeira e de recursos humanos, mas também na área de liderança, e a liderança a liderar homens, portanto, no mundo dos homens. Portanto, eu não tinha qualquer problema em chegar e entrar dentro de uma oficina e falar com um homem, e todos me respeitavam. Portanto, não havia qualquer tipo de problema, e Ou de sempre complexo. vestida, não havia qualquer complexo, e sempre vestida como uma mulher. Não tive nunca aquele tipo de problema de, olha, agora tenho que mudar de roupa porque estou a trabalhar num sítio que é de homens, ou qualquer coisa. Embora naquela altura eu tivesse uma circunstância que era, eu era muito jovem e passei por algumas situações de me dizerem, não os meus colegas, como é óbvio, mas pessoas, diretores de bancos, etc. Não é muito jovem para estar aqui neste lugar. Que eu olhava para eles e dizia, a idade suficiente para estar aqui, se fui escolhida para estar aqui, a idade suficiente. E, e o meu percurso começou aí. Depois eu quis aprender mais, mudei sempre nesta área, na área financeira, que eu me apaixonava, só que havia uma vertente em mim um, que me ligava sempre muito às pessoas. Uhum. Embora uma mulher de números, mas depois eu acabava sempre por me ligar muito às pessoas, as pessoas precisarem de qualquer coisa e me virem pedir ajuda. E eu na altura não percebia, Hélder, o porquê. Acho que só mais tarde, ou hoje em dia, é que eu percebo o porquê. As pessoas, por exemplo, a empregada que fazia a limpeza lá no concessionário tinha um problema qualquer, ela recorria a mim a pedir ajuda. O mecânico tinha um problema pessoal, recorria a mim a pedir ajuda. E eu não, se tu me perguntares porquê, naquela altura, há 20 e muitos anos atrás, eu nunca percebi o porquê naquela altura. Mas porquê eu? Porquê que tudo me calha a mim nestas coisas? Hoje eu se calhar consigo, porque além de eu ser uma mulher de números, como era vista, eu já era preocupada e já estava muito atenta às pessoas, aos sinais das pessoas que E a trabalhavam criar, comigo. e a criar Uh, relação com elas, não é? e a relação com elas. Portanto, eu não entrava na empresa sem cumprimentar todas as pessoas, todos os meus colegas, tinha o cuidado de cumprimentar todos. Portanto, não era uma pessoa que me fechava no meu gabinete. Portanto, eu entrava na oficina e cumprimentava dentro do bate-chapa ao pintor. Todos me conheciam, e eu ia ao chefe de peças. Portanto, havia uma relação que eles sabiam que eu estava ali. Não era uma mulher de números que estava ali sentada só a analisar números. E talvez isso eles tenham despertado, penso eu. Olha, está ali alguém. Eu na altura não me apercebi, juro que não. Acho que talvez a minha juventude talvez não tivesse ainda lá chegado. Muitas vezes nós, quando passamos pelas coisas, não estamos totalmente alerta do que nos está a acontecer. Aliás, isso o que em si mesmo tem não é mau, porque muitas vezes estamos a vivenciar e estamos a saborear ou simplesmente É a o desfrutar da processo, situação, estamos no e, processo. e só de mais tarde é que, visto de fora, é que percebemos de facto o que é que realmente aconteceu. Mas Tu estás no processo e não percebes, de facto, hum, só mais tarde é que tu percebes todo o processo. Por exemplo, tudo aquilo que eu fiz antes de chegar a esta empresa na contabilidade, deu-me experiência para eu poder fazer outras coisas. Se calhar eu seria uma mulher de números, uma diretora financeira muito mais fechada, se eu não tivesse trabalhado naquela joalharia
e a atender ao público, Exato. ou no restaurante da minha mãe a atender ao público, porque eu não tinha a vontade de falar com as pessoas. Tudo isto faz parte da experiência de vida que depois, mais tarde, nos vai ajudar, não é? Nós, sem sabermos, isto tudo nos ajuda no futuro. E no fundo essas experiências eu vejo sempre tem como algo que é cumulativo, ou seja, tu vai acrescentando mais um patamar, mais um degrau que te permite chegar a outras coisas mais à frente e mais acima. E no Claro. fundo foi isso, por exemplo, a questão da liderança, da motivação, e uma coisa que disseste logo no início quando te definiste e que já percebi que se mantém como traço no teu percurso até agora, que é a questão da atitude. Tu entrares numa Sim. oficina sentiste de igual para igual com qualquer outra pessoa, homem ou mulher, embora eu acredito que se calhar ainda era e ainda hoje é um tópico a questão do género no trabalho, mas e na altura seria mais ainda, mas estamos a falar de alguém que isso nem sequer é questão, nem sequer é Não, tema. não era uma questão para mim, portanto, Exatamente. não me, é assim, Não te afetava. existia, mas eu não valorizava, portanto, quando tu não dás valor a determinadas coisas, valor no sentido de te influenciar negativamente, ok? Portanto, quando tu não te influencia negativamente e tu mostras uma atitude diferente e que as pessoas veem, olha, posso falar com a pessoa naturalmente, não tenho aqui qualquer tipo de problema, e procuram até para pedir ajuda depois em determinadas alturas. Isso, ser mulher ou ser homem, depois acaba por não ser importante. Claro. Para quem te conhece, quem não te conhece, que está de fora, tem que te conhecer. Há Tem que te sempre conhecer. reservas. Para É perceber. ok. E então, desse momento em que estavas a trabalhar na área financeira e contabilidade de uma empresa, foi, a transição foi para, ok, se posso fazer isto com uma, posso fazer com muitas. Foi aí? Mais ou menos. Nessa altura, eu acompanhei com muita formação. Eu saía do meu emprego e dava muita formação na área da contabilidade, na área financeira, gestão de cobranças. Eu passava as noites a dar muita formação, era chamada para muita formação. Depois passei, de facto, nessa fase e o ano 2005, para mim, eu depois mudei de empresa e eu fazia um trajeto até Vila Franca, não era pela hora que eu passava para lá e para cá, mas era o ambiente, porque eu tenho que estar num sítio que eu me sinto bem, que eu gosto de estar, e com pessoas que eu de facto que eu gosto de estar, pronto, vou ficar por aqui. Claro, claro. E comecei a sentir que me faltava alguma coisa. Nas reuniões de administração já me faltava qualquer coisa e eu disse, 2006 vai mudar, alguma coisa vai mudar, eu vou fazer. Portanto, e quando tu dizes vai mudar, tu não podes ficar à espera que as coisas aconteçam então, ok, vai mudar, e ficamos a olhar para o ar e alguma coisa cai do ar. Não, tu tens que passar à ação, não é? Tu tens que delinear algo para que as coisas mudem, não é? Assim, vai mudar, e agora olhamos para o vento, está de norte, está de sul, como é que está, e ficamos. E então eu aí comecei a preparar o que é que eu queria que mudasse. Havia duas possibilidades, ou eu encontrar portanto, um emprego mais perto de casa, ou eu abrir um negócio por conta própria. E ias a perguntar alguma coisa, Helder, não? Não. Estava só a acompanhar-te e a já imaginar qual foi a opção, mas diz lá. E então eu conheci uma marca de franchising e na altura tive uma reunião com o Master. Agradou-me a parte da imagem, para mim é importante, como se transmite o posterior, o que era entregue também, portanto, a mim, na altura era eu sozinha, não é? O que é que eu podia esperar, o trabalho de equipa, porque já havia mais escritórios, etc. E fiquei com um escritório, fiquei com a parte que era uma marca de franchising no Seixal. Portanto, que eu nasci no Estoril, já agora para tu perceberes, eu Sim. nasci no Estoril,
com 3 anos, mas vim morar para o Barreiro muito novinha, por causa da parte empreendedora dos meus pais, e ficámos a viver no Barreiro, e eu considero-me uma mulher mais do Barreiro do Estoril, embora as raízes sejam do outro lado. O que é que acontece? Eu pensei assim, ok, eu não conheço Seixal, é logo ali ao lado, mas é perto, não estou no centro do Barreiro, mas estou perto também dos meus filhos, estou a fazer aquilo que eu gosto, e o que eu quero é passar a ter clientes que deem importância a uma diretora financeira e diretora de recursos humanos. Eu queria ser a diretora financeira e de recursos humanos das pequenas e médias empresas. Certo. E foi isso que eu pus em ação. Foi isso que eu fiz. E comecei pequenina, com mais uma pessoa que na altura estava, porque eu fiz uma sessão de cotas de outra empresa, e comecei, e começámos as duas ali, eu a lançar documentos, ela também, fazermos o trabalho todo, e começámos a crescer, porque eu costumava dizer, eu trabalhava na contabilidade mais para o fim do dia, e durante o dia eu andava a fazer um trabalho que era conhecer pessoas, era networking. Na altura não só ouvi falar de networking, mas eu estava a fazer networking. Eu não sabia o que era um networking, mas eu andava a fazer networking. E 2007 a empresa, e 2008 dá um boom, cresce imenso. Eu tenho que mudar de instalações, cresceu imenso, eu contrato mais pessoas. Eu sei que houve um ano, acho que foi 2008, que em janeiro, só para teres uma noção, entram 30 clientes novos, só em janeiro. Sim, numa área como a tua não é uma coisa assim muito esperada, não é? E se tu me perguntares o que é que eu fiz, acho que tudo foi uma questão de atitude. Uhum. Acho que tudo, e às vezes as pessoas dizem, está ela com a atitude. Não, é tudo uma questão de atitude. É a atitude, é tu visionares aquilo que tu queres, passares a ação, planeares, tudo tem a ver com isto. E eu peguei no meu caderninho, e sou uma pessoa muito tecnológica, mas ainda gosto de escrever no meu caderninho, e desenhei aquilo que queria. E passei de facto à ação. E comecei a fazer todo o meu percurso. E fomos crescendo. Em 2010 eu percebi que aquele meu espaço já não era suficiente, tive que alugar o espaço do lado, mas também percebi uma coisa, que contabilidade é contabilidade e recursos humanos é recursos humanos. Então contratei a primeira pessoa na área e formada em recursos humanos. E também percebi uma coisa, que estava cansada do franchising, que eu estava a dar mais do que a receber. E para mim tudo tem que ser um win-win. E ali eu já estava, além de pagar para estar no franchising, eu estava a dar mais do que a receber. E quero sair do franchising. E aí tenho uma dificuldade muito grande, porque pedem-me 60 mil euros para sair do franchising, porque eles mudam o nome, aquela marca acaba cá e querem, portanto eu tenho que dar uma imunização. E há quem diga que segue a intuição nos negócios, há quem diga que não é correto seguir a intuição nos negócios. Eu acho que tem que haver uma mistura de experiências, de intuição, de tudo o que tu quiseres chamar, mas eu segui a minha e e segui o meu caminho, e foi quando eu lanço a marca Cifra, em 2012. Então avanço portanto, para a outra marca de franchising. Em 2012 nasce a Cifra, a empresa é a mesma, sempre de base, e lança a marca Cifra. Na altura eu estava aí com 8, 10 pessoas, talvez. E neste momento tens quantas? Neste momento nós estamos com umas 25 e estou a contratar. Ok, fica já aqui a dica, portanto, depois deixamos os teus contactos nas notas do podcast e do vídeo, portanto, e se algum contabilista ou de técnico de recursos humanos com experiência, então fica já aqui a sugestão para entrar em contacto com a Maria João,
através dos contactos que deixamos nas notas. Força, Maria João, desculpa, tinha que te dizer isto. Não, eu é que te agradeço. E nessa altura eu vejo que era o caminho que eu devia tomar e foi o melhor caminho que eu tomei. Vieram negociar comigo ainda para pagar 39 mil euros, eu não aceitei. Continuei a apostar na cifra. Eles foram atrás dos meus clientes, porque achavam que era deles. Nenhum cliente saiu. Uhum. E eu paguei 1.500 euros no fim para me ver livre do que tinha que ver livre e a cifra continuou a crescer. Portanto, há aqui, entretanto, em 2011 eu tinha entrado para um grupo de empresários que é o BNI, que é o Business Networking International. Fui diretora, hoje estou como membro e de facto, se eu sempre fiz networking, aqui eu fiz um networking organizado e aprendi a fazer um networking organizado e que me ajudou bastante e ajudou-me ainda a crescer mais. E entrei em outros grupos de networking e acho que o networking faz parte da minha vida, portanto, eu estar de férias às vezes e estar à frente de uma piscina com um grupo de amigos, eu estou a fazer networking, é mais forte do que eu. O networking, no fundo, é uma forma de estar mais do que outra coisa, que nos dá ferramentas mais ou menos estruturadas, no caso do BNI, como referiste. Eu também, no episódio anterior, falámos um pouquinho com a Carol Margado sobre networking, sobre o BNI em particular, que foi uma instituição que marcou muito o percurso profissional e pessoal da Carol, como a ti e a mim também, como sabes, e de facto o networking é acima de tudo uma forma de estar, e se nós assumimos esse caráter, sim, como tu estavas a dizer, do win-win, ou seja, o ganho tem que ser mútuo para ambas as partes, claro. Isso é uma das essências do networking e das pessoas nos valorizarem e criarem uma relação connosco, essencialmente é isso. E eu já o fazia, portanto, para mim foi fácil, aquilo eu dizia assim, isto é a minha cara, isto... E depois conheci pessoas, de facto, como tu e muitas outras, conheci pessoas espetaculares, continuei sempre a apostar na formação, acho que cresci imenso como pessoa, como líder. Trabalhei na área do coach, portanto, com pessoas que me acompanharam, com Action Coach, com o engagement da Elsa Jorge, com o João Cordeiro, continuo a trabalhar, porque acho que qualquer atleta de alta performance tem que ter um coach, e eu sou uma atleta, portanto, tenho que ter um coach. Sem dúvida. O João Cordeiro me acompanha, ainda hoje vou ter sessão com ele, porque... faz parte, qualquer empresário que pense em crescer tem que estar acompanhado. Esta é a minha forma de estar na vida e acho que não é um custo, é um investimento que no futuro vai trazer frutos, mas não paro, gosto de ler, ouço podcasts, discuto no bom sentido, falo com outras pessoas. Uma das pessoas que eu falo muito também é o meu filho mais novo, o Miguel. Okay. Portanto, é uma pessoa muito ligada também a esta área e eu falo muito com ele e ele comigo. Apoiamos bastante porque ele está nesta área e então faz sentido. E a minha vida, de repente as coisas aparecem. Portanto, tu dizes como é que é tanta coisa. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: eu acho que tenho um imã no umbigo e que as coisas vêm ter comigo de alguma forma. Na verdade, é muito trabalho feito antes, muita preparação feita antes, como tu estavas a dizer, de estudar, de aprender, e porque a oportunidade, já devia ter esta frase sabida, porque também no último episódio falei dela, porque é um traço comum teu e também da Carol Morgado, da anterior entrevistada, convidada, a sorte é quando a oportunidade cruza com a preparação. Portanto, é algo assim do género, não é? Nunca sei a frase ao certo em que tem que saber de cor. Nós temos de estar preparados. Nós temos de estar preparados para quando a oportunidade aparece. E esse sempre foi o meu lema, estar preparada
para quando a oportunidade me aparece. Sem eu às vezes perceber que eu estou a fazer. Isto é inato em mim. Exato. Portanto, estou sempre em formação, estou sempre a querer aprender mais, a crescer e as experiências também que eu tenho tido também vão dando para que eu cresça, para que eu possa crescer. Portanto, eu há pouco tempo também me tornei líder noutro sítio, posso falar aqui, não é? Podes falar tudo o que tu quiseres. Não, eu assumi dentro de 2019 a liderança de um clube de futebol, que é o Futebol Clube Barreirense, e tem sido uma aprendizagem também. Tem sido um dar e tem sido um receber, porque o mundo de homens, lá está outra vez, Exatamente. um mundo de homens, novamente, onde nem toda a gente aceita uma mulher como líder. E é um Muitas. mundo, desculpa interromper-te, Maria João, o mundo de futebol, eu tive algumas experiências pontuais com o mundo de futebol, também ligado à área da formação e desenvolvimento pessoal, e é um mundo muito conservador ainda. Sim, Apesar de estar muito. aberto às vezes a algumas experiências novas, mas é um mundo, na sua essência, muito conservador. Também, É, é também um, aí. é um, é um mundo conservador, porque é um mundo fechado para aqueles homens que estão Exato. habituados e eles gerem e estão habituados e pronto, é mesmo assim. Entrar uma mulher como presidente, assistir às reuniões e ter uma opinião e ter uma atitude que eles não estão habituados, é difícil, eu compreendo. Já dizia o teu pai, já dizia o teu pai, ah, é pena não seres homem. Pois, o A pai tem razão, brincar, o pai tem claro. razão. E eu sei, e não é fácil. Muitos devem pensar assim, mas o que é esta mulher está aqui a fazer? Portanto, não percebo nada de futebol. Mas há uma coisa que é assim, eu vejo, portanto, o clube tem várias modalidades, além do futebol, mas eu conheço de futebol, de basquete, de futsal, o essencial. Toda a vida estive no meio do desporto, mais do que aquilo que as pessoas pensam, e conheço o essencial. Quem tem que perceber de futebol são os diretores e os treinadores e os jogadores. Há uma coisa que eu tenho que perceber, é da parte da gestão e da parte das pessoas. As pessoas é prioritário. É eu conhecer a parte de lidar com as pessoas e a parte da liderança. Um, No e às fundo, vezes, sim, 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 diz, diz, diz. diz, Não, interrompi-te. ia dizer, no fundo é como qualquer outra organização, qualquer outra empresa, ou seja, quem é operacional, quem está na parte técnica e operacional tem que ser competente nessa área, ou seja, o teu papel como presidente, como um CEO de uma empresa ou um administrador de uma empresa, é saber gerir, as pessoas, gerir os recursos que tem e saber liderar. E isso são competências que tu já tens e já trazias de trás. Exatamente. E muitas das vezes tu estás a preparar uma equipa, não tens que escolher o jogador A ou B, mas claro que tu dás depois a resposta definitiva Uhum. e tens também os diretores de cada modalidade que ajudam, mas o que é que eu quero dizer com isto? Tu dás a tua opinião porque as coisas passam por ti, mas tu tens de ter pessoas de confiança. O Exatamente. essencial é as pessoas de confiança. Como eu tenho na cifra para poder fazer outras coisas, ter as minhas pessoas de confiança na cifra. Claro. E hoje eu já não estou a fazer lançamento de documentos, já não estou com os clientes, na parte estratégica com os clientes. Um, Hoje a cifra, por exemplo, cresceu e trabalhamos com alguns clientes com alguma dimensão em regime de outsourcing, portanto nós fazemos a contabilidade lá, temos pessoas a trabalhar a tempo inteiro, e a parte dos recursos humanos também do payroll, grandes empresas que também nós fazemos. O que é que eu quero dizer com isto? É nós termos as pessoas também preparadas para poderem tomar decisões por nós, para poderem liderar. Eu acho que hoje
eu sou uma formadora de líderes. Era isso que eu ia dizer, e estava a lembrar-me de novo do John Maxwell, falei há pouco dele, e o livro que podemos deixar nas notas, que é Os 5 Níveis de Liderança, do John Maxwell, que tu estás diretamente naquele patamar de liderança em que o teu papel nas organizações, seja a Cifra, seja o Futebol Clube Barreirense ou outra, são de preparar as pessoas de confiança que eles possam também eles assumir a liderança e também eles crescer e o teu legado fica aí muito mais profundo e de uma forma muito mais muito mais enraizada do que se apenas fosses uma líder que tomasse decisões e seguisse para outro caminho qualquer. Porque a parte difícil de qualquer empresário e líder é delegar. Sim. E eu, felizmente, não digo que foi fácil, mas aprendi a delegar. Porque é um processo que também de mudança dentro de nós, Sim, e de mindset, e eu aprendi a delegar, com ajuda também, lá está, mas aprendi a delegar e tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos essa parte e felizmente tem corrido bem, só assim se pode crescer. Engane-se o líder que queira fazer tudo não quer dizer que eu não controlo, atenção, nós não perdemos o controle. As pessoas pensam, ela delegou e deixa Não, continua a controlar, mas Pelo contrário. pelo contrário, não é? Tenho ferramentas para controlar. Ilude-se o líder que não queira, portanto, de delegar. Portanto, nunca vai crescer, não vai sair do mesmo sítio. Sim, porque aliás, e podemos se calhar estar na altura, passamos para já a secção seguinte do nosso programa, mas antes ainda de dar esse salto, tu tens tido um percurso e tocaste em algumas das muitas coisas que fizeste, há muito mais, podíamos estar aqui horas talvez para falar sobre as várias coisas que já fizeste, por exemplo, e há uma coisa que ainda gostava de tocar, não sei se à frente, mas que pode fazer sentido, que é, tu tens neste momento, além do que já falaste, da Cifra, do Barreirense, sei que estás envolvido em formação na área da liderança. Ok? Não sei se queres falar um pouquinho sobre isso. Aliás, todo o teu percurso demonstra isso, portanto é mais do que natural poderes passar isso aos outros. E também sei que tens, ou que participas de um programa de rádio na Marginal. Sim, na Rádio Marginal. Na Rádio Marginal. Em mulheres.com. Exatamente. Queres falar um pouquinho sobre essa participação e sobre a formação também? Olha, a formação para mim é das minhas maiores paixões. Sempre foi. Eu sempre dei formação. E já sou chamada, por exemplo, para a Federação Portuguesa de Futebol, já para dar formação aos líderes, portanto, dos clubes, portanto, muitos homens, já dei a primeira. Mais uma vez? Para dar, exatamente. Correu muito bem o primeiro ano que foi, portanto, o módulo e chamaram-me novamente. E quero continuar, e dou mais formações e quero continuar a dar mais, portanto, e sou chamada para outras, não é? Na minha área da contabilidade e etc. Mas de facto a liderança, até porque eu tenho muitos casos práticos e na área do futebol eu já tenho vários casos práticos. Claro. Tenho vários casos práticos e que os posso transmitir. Portanto, eu prevejo que esse vai ser um caminho, até mesmo a nível de mentoring de líder, digamos, de empresários, porque há o coach, não é? Mas não é bem isso que eu quero ser. Eu quero é passar a minha experiência e como é que eu cheguei aqui aos empresários, como estão a começar. Porque muitas das vezes o empresário fica sempre na parte operacional. Eles podem ter o coach deles, da parte do que é, que eles têm business ou o que for, mas eles têm que ter alguém que os ajude tanto na parte financeira, que é portanto a minha experiência, mas também como é que eu cheguei aqui. E como eu cheguei aqui, qualquer pessoa pode chegar. Portanto, agora, é assim, o que é mais fácil? É nós chegarmos aqui e aqui
que muita gente diz onde eu estou, que eu às vezes fico assim a pensar, mas onde é que eu estou, não é? Nós às vezes nem sabemos bem onde é que estamos, ou sabemos, mas o que eu quero dizer é, eu não acho que esteja em nenhum patamar, como às vezes as pessoas me colocam, mas onde é que eu estou, ou o percurso que eu fiz, o que é mais difícil, não é? Onde é que há mais pessoas? É nós pensarmos. Vou deixar esta pergunta aqui em aberto para as pessoas pensarem. Aham. Não vou dar resposta. E depois fui convidada para ter uma rúbrica em mulheres.com, na Rádio Marginal, que passa uma rúbrica de dicas de finanças e negócios entre o meio-dia e a 1 da tarde, com a Sandra Pimenta. E digo-vos que foi uma saída da minha zona de conforto brutal. Porque uma coisa é eu estar aqui a falar contigo e mexer no Sim, isto cabelo e agora com o podcast torna-se canja comparado com isso. exatamente. Agora, outra coisa é eu estar durante 2 minutos a ter que escrever um texto, não é? Muito próprio e muito focado para a rádio, portanto, a linguagem é completamente diferente, não tem nada a ver com os artigos de opinião que eu escrevo também para as revistas, e depois eu ter que articular ali as palavras de forma a que todo. Porque às vezes nós dizemos uma palavra, comemos outra palavra. Não Sem posso dúvida. comer palavras e estou ali durante 2 minutos e sair da minha zona de conforto. As pessoas não entendem, mas é sair da minha zona de conforto e foi uma aprendizagem brutal. É o que eu digo, eu todos os dias aprendo qualquer coisa e aqui foi mais uma aprendizagem, tem sido uma aprendizagem. A Sandra Pimenta tem sido incrível porque vai-me dando dicas para eu melhorar, Perfeito. porque, porque estar ali, eu estou com o computador e estou eu escrevi o texto, ok, daqueles moldes, mas é difícil. Mas depois, quando acabo de ler e sai tudo bem, e há pouca correção a fazer ou voltar atrás, opa, dá-me uma certa satisfação. Estou a melhorar. Acho que ainda não estou nos meus 100%. Ela diz que eu sou muito exigente, quero fazer já o que ela faz há 30 anos. É verdade, Havia é esse. verdade, é verdade. Mas Mas, sim, Helder. não, ia dizer, nós também vamos deixar nas notas o link para o programa, ok, da Rádio Marginal. E podemos então, acho que estamos exatamente no ponto certo para passarmos à próxima secção do nosso podcast. Se eu soubesse o que sei hoje, o que é que gostarias de partilhar do teu percurso ou de alguma situação atual ou recente? O que é que gostavas de deixar aqui que possa fazer sentido para quem nos ouve e nos vê? Olha, eu tenho, como deves calcular, eu tenho muitas aprendizagens. Aliás, eu tenho um livro do autor que nós temos estado a falar, do John Maxwell, que é às vezes Ganhas, às vezes aprendes. aprendemos e às Vezes vezes, ganhas, às vezes aprendes. ganhas, às vezes Não é? aprendes. Exato. Pronto, é um livro que eu também tenho de referência e eu tenho muito por hábito de dizer que às vezes ganho e que normalmente aprendo. Portanto, eu não perco, é sempre uma aprendizagem, tudo na vida. Eu tenho tido várias aprendizagens, já passei por várias fases. Uma primeira é, nós temos que na nossa profissão e na nossa vida, temos que ser felizes, temos que nos sentir bem. E sempre que eu não me sinto bem em qualquer coisa, tanto na vida como a nível profissional, eu não quero estar. Eu afasto-me. E repara, eu já tive mais convites daqueles que tu pensas e eu tenho vindo a afastar. Portanto, eu escolho onde quero estar. É uma opção minha, é uma escolha minha. Isso é muito importante. Porque há sítios que eu já não quero estar há sítios que eu não quero estar neste momento, porque acho que já não fazem sentido. Não é uma questão, não me fazem sentido, não é acrescentar valor, se calhar até me acrescentava valor, mas para mim não me fazem sentido neste momento. Agora, a aprendizagem que eu sigo é o que é ouvir a minha intuição. O que é que me diz? E cada vez mais eu a ouço, porque não chega. E para mim a intuição são
várias aprendizagens que eu vivi durante a minha vida. Por isso é que eu tenho esta intuição. Eu não posso, há quem diga, mas tu não podes ir pela intuição. A intuição é uma coisa. O que é isso, intuição? Para mim, a intuição são momentos que eu vivi, fases que eu vivi, falta-me agora a palavra, experiências que eu vivi e que eu decidi de determinada maneira e que eu já sei como é que decidi que não devo ir por ali. No fundo, a intuição para ti é curioso, porque eu tenho um conceito de intuição um pouquinho diferente, mas tem a ver com o meu background, que é mais ligado à área do yoga e do desenvolvimento pessoal, mas para ti a intuição, e é um conceito interessante também, para mim tornou-se uma imagem interessante sobre a intuição, é o acumulado de experiências e de vivências que tu tens, que te dá uma determinada percepção sobre o que vem, o que tens pela frente. Ou seja, com o acumulado de experiências tu consegues sim, não. Com isso que tu também tens. Misturas as duas coisas, com a tua intuição também. Ok. Duas coisas. Portanto, porque muitas pessoas... Sim. Porque essa intuição, as pessoas dizem assim, pensam, não é? O que é que sentem só, não é? Sim, na verdade a intuição, pronto, na minha percepção, intuição não é mental, não é racional. Ou seja, também não é um desejo, e às vezes as pessoas confundem com a intuição com algo que elas desejavam que fosse. Intuição é algo que está um pouquinho acima desse patamar. Ou seja, a intuição vem do nada, de alguma forma, ou seja, surge sem estarmos a pensar no assunto, quando de repente estamos a ler um livro, a ver alguma coisa e vem uma imagem, uma ideia, uma pessoa, sem termos nada que associe a isso. Sim. Essa é a verdadeira, na minha leitura, é a verdadeira intuição. Mas agora, a tua definição é brutal. Sim, a tua definição é brutal. Eu gostei. Eu misturo as duas coisas. Sim, faz muito sentido. Então, se eu já passei por aquilo e vivi aquilo, e se a minha intuição é essa que tu estás a falar, que é, tu estás ali e tu sentes ali qualquer coisa e tu dizes, não, eu não devo ir para aquele caminho. Como eu, por exemplo, estava sentada no sofá e estava a pensar, pago os 60 mil ou não pago os 60 mil? E de repente há um dia que eu levanto e digo, não vou pagar os 60 mil, eu vou para a frente. Eu vou para a frente com a minha decisão. Mas todas estas experiências que eu fui viver, e podia-te contar N experiências, misturado com isto, esta é a minha intuição. E então, quando eu for pela minha intuição, Helder, eu não faço nada. Digamos assim, as coisas correm 99%, digamos, correm bem. Claro que sim. Quando eu mudo e estou a ir pela minha intuição e a seguir eu digo assim, mas lá estou eu, se calhar estou com mau feitio, se calhar não era bem por aqui, lá vou eu dar uma hipótese à pessoa. Aí eu... Quando começas a racionalizar o que a intuição te diz na primeira instância, estás a arranjar desculpas para não a seguir. Aí eu erro. Portanto, estavas-me a perguntar, desculpa que agora perdi. Não é isso, assim, é essa aprendizagem que podes partilhar e... Esta tem sido, para não entrar em coisas muito específicas, não é? Claro. Tem sido uma das minhas aprendizagens e cada vez a ponho mais em prática. Uau, muito bem. E passo a quem está próximo de mim, porque se a pessoa não sente, então não vais. Não estás a sentir? Não vais. Pensa bem, não vais. E tenho pessoas perto de mim, da minha equipa, que são do meu núcleo duro, quando eu digo, então se calhar, pronto, eu estou aqui, se calhar... Não, você pensou numa coisa, a sua intuição não mude, porque você quando muda é perigosa. Já te conhecem o suficiente para saber que é por ali mesmo. É verdade, são muitos anos. Hoje é já amanhã. Quais são os teus projetos futuros, Maria João? Aqui queres agora saber tudo. Não, só o que quiseres contar. Olha, eu gostaria muito, e às vezes até tenho medo de verbalizar as coisas porque elas depois acontecem. Pois acontecem, exatamente. Eu sempre tive a ideia de...
eu tenho escritório da Cifra em Lisboa, portanto fez sentido para mim em 2016, aliás já fazia sentido há algum tempo, em 2016 abrimos um escritório em Lisboa. Também estamos de mudanças de escritório em Lisboa e, portanto, aqui também na nossa área aqui da região Margem Sul também estamos a mudar, mas para mim fazia-me todo o sentido tornar a Cifra, não sei se num franchising, mas num acumulado de experiências, porque nós temos tudo muito estruturado, com formulários, com templates, com processos todos muito escritos. Gostaria de passar isso a colegas e de, claro, de usarem a marca Cifra, depois pensa num modelo, não é? Gostaria de o fazer. Depois, apostar na parte do mentoring, na parte da liderança e sabes que tenho muita gente diz que eu inspiro outras mulheres e outros homens, e eu gostaria muito de inspirar essas pessoas e gostava e vejo-me num palco a inspirar pessoas e tenho essa visão sobre de mim. Sabes que esse é o princípio para fazer acontecer, como tu próprio disseste há pouco. E tenho essa visão sobre mim. Vejo-me num palco, já tive várias vezes em palcos mais pequenos, mas vejo-me num palco e com muitas pessoas a poder inspirar e a contar as histórias, portanto, falar um pouco das experiências e a passar mensagens importantes. Temos aqui um problema técnico, mas estamos de volta. Acho que curiosamente, pelo menos do meu lado, foi exatamente quando estava a falar de um projeto que era secreto e talvez por isso a nossa ligação caiu. Não, é secreto, era mesmo secreto, é para 2023, mas é secreto. Ok. É secreto que a ligação caiu, mas não tem mal. Se estiveres de acordo, podemos já deixar aqui agendado para 2023 uma reedição da nossa conversa para fazer o update então, desse projeto ultra secreto, que espero que na altura já seja possível divulgar. Quem sabe em primeira mão. Olha, pode ficar aqui prometido o compromisso. Vais saber em primeira mão. Maravilha. E isso deixa. E depois estava a dizer que como eu digo, tenho um imã no umbigo, portanto acredito que vão surgir outros projetos e outras situações e vou continuar a trabalhar muito na Cifra, a dar o meu melhor também no futebol barreirense e com os meus diretores, e tenho muitos projetos também para o futebol barreirense, como deves calcular. Claro, espero que eles venham a concretizar. Ok, agora, projetos para a Maria João. Vou fazer coisas diferentes para mim, porque também não pode ser só trabalho, não é? Portanto, vou tirar um curso de pintura, tem tudo a ver comigo, como deves calcular. Não tem nada a ver. Portanto, eu nem uma árvore, um boneco sei desenhar, portanto, vou tirar um curso de pintura de tela. Portanto, estás a ver, porque o desejo de aprender alguma coisa nova, claro que sim, isso é espetacular. Essa vontade e o desejo de sempre fazer algo de diferente e algo de novo, e no fundo é isso que depois consegues fazer como é que se diz, o transporte para todas as outras áreas onde tu já tocas. Sim. e já atuas há muito tempo. Muito bem, Maria João, o nosso último tópico, antes que precises, de que forma é que a nossa audiência te pode também ajudar? No fundo, o que é que precisas e que possamos de alguma forma direta e indiretamente te ajudar? Já falámos no início, vou repetir aqui, no início não, durante o podcast, e vou repetir aqui que procuras contabilistas com experiência, certo?
Mas dá vontade, certo? se algo que a nossa audiência, alguém que possa estar a ouvir, Olha, que possa fazer sentido para essa pessoa, de alguma forma contribuir para os teus projetos e para o sim. teu presente. Olha, eu neste momento procuro contabilistas com experiência. Nós estamos a crescer bastante na área, portanto, no setor, e estamos a contratar. Muito em breve vamos contratar de certeza mais uma pessoa, já temos uma equipa também com alguma dimensão no Departamento de Recursos Humanos, portanto alguém no Departamento de Recursos Humanos, porque estamos a entrar em empresas com alguma dimensão só fazer payroll, portanto devemos de contratar portanto, mais alguém. Ok. Portanto, eu penso que 2, 3 meses será as propostas que eu tenho em cima da mesa, isso vai acontecer de certeza. É óbvio que se souberem de clientes que não estejam satisfeitos, também poderei ajudar na parte da consultoria, projetos de investimento, também poderei ajudar. E, e depois vou pedir uma coisa muito diferente. O Futebol Clube Barreirense é um clube histórico. E tem várias áreas de atividade e tem alguns apoios da Câmara, tem as cotas e vive de patrocínios e donativos. Se alguma empresa queira fazer o seu apoio a nível donativo ao patrocínio, pode-me contatar, que eu irei fazer o melhor e colocá-lo no melhor, porque nós alguns jogos dão na televisão, portanto há muita visibilidade, nós estamos ali está com muito, a formação então está com muita está tudo no campeonato nacional, está com muita visão e a nível dos séniores também estamos bem. O futebol tem sido criticado, mas nós vamos dar a volta, o nosso campeonato ainda vai começar agora e nós vamos dar a volta. Portanto, se alguma empresa achar que o Futebol Clube Barreirense, um clube histórico que vai fazer 111 anos em abril, é uma boa aposta, eu agradeço que me contactem. E também o Barreirense, além de um clube histórico, já teve, tanto no futebol como no basquete, tanto quanto sei, lançou grandes atletas. Vários. Olha, o último foi o Cancelo, Sim. mas depois temos o Bento, temos o Chalana, temos o Carlos Manuel, temos vários. Olha, no basquete, o Nimias, que está na NBA, é o primeiro jogador na NBA, é da Exatamente. formação do Barreirense, teve 8 anos no Barreirense, e Exatamente. acredito que vai sair ainda mais jogadores do Futebol Clube Barreirense, porque estamos a apostar forte no Barreirense. Uma coisa boa que nós tivemos no meio da pandemia é que não perdemos jogadores, pelo contrário, Excepcional. lá está, pelo que o acompanhamento que fizemos, os treinadores, acho que o valor que está ali é aquela equipa toda, treinadores, diretores, que acompanharam as equipas, as modalidades todas, e por isso é que nós não perdemos os jogadores. Como ali, como na Cifra, que foi uma equipa fantástica, que esteve sempre ao lado dos nossos clientes e que também não perdemos clientes, felizmente. O que faz a diferença nas nossas vidas? Para ti, Maria João, o que é que faz a diferença nas nossas vidas? A atitude e a intenção que nós fazemos as coisas. Uma pitada de paixão sempre naquilo que fazemos, mas a atitude com que fazemos as coisas e a intenção que fazemos as coisas. Se nós tivermos a atitude certa, a trabalharmos mesmo, porque não basta querer, como eu costumo dizer, é preciso querer muito. Não basta ter talento, é preciso trabalhar muito. E não há sorte, é preciso trabalhar. Portanto, se nós tivermos a atitude certa e uma pitada de paixão naquilo que nós fazemos, vai correr bem. É só preciso depois nós continuarmos a trabalhar. E ter consistência. Agora, chegar lá é difícil, mantermos lá também é difícil. Não é fácil, mas é possível. É só acreditarmos em nós. E acho que uma mulher, o lugar da mulher, é onde ela quer. É sempre o que eu digo. Tal como os homens. Exatamente. É uma excelente É mensagem. competência. Obrigado, Maria João.
É uma excelente mensagem para encerrarmos a nossa conversa de hoje. Muito obrigado, Maria João de Figueiredo, da Cifra, do Barreirense, do BNI e de tantos outros sítios. Do CNN, Do do BNI, CNN. esquecemos do CNN, Sim, etc. mais uma organização de networking também muito interessante. E alguns convidados, e deixamos aqui, tem as pistas para alguns convidados que vou ter que trabalhar para os ter aqui no meu podcast também. Obrigado mais uma vez, Maria João de Figueiredo. Olha, Helder, foi um privilégio estar aqui contigo. Não, o privilégio foi meu e todos nós Muito que te obrigada, ouvimos foi e um te privilégio vemos. estar aqui contigo. Obrigado então, tudo bom. Obrigada, Helder. Bom, e chegamos ao fim do nosso episódio número 2 da Milha Extra. Hoje com a Maria João, como viram, uma mulher cheia de energia, cheia de ação e de múltiplos projetos. Se o que ouviram e viram faz sentido para vocês ou para alguém que vocês conheçam, não deixem de partilhar, de comentar, de enviar os links para que outras pessoas possam também beneficiar deste conteúdo, possam ver, ouvir e eventualmente tirar algumas ideias ou algumas sugestões para desafios que enfrentem no seu dia-a-dia. Esse é o nosso propósito, poder contribuir para a evolução das pessoas à nossa volta. Esse é o meu propósito de vida também a nível pessoal e fica aqui o desafio para cada um de vocês. Obrigado por terem estado desse lado e até ao episódio número 3.